Aí começou. Boa noite para todos e todas. Eu sou Adroaldo Weiler e faço parte da equipe do Fortalece PSR, né, que é uma expectativa, né, muito grande de iniciarmos hoje o primeiro de uma sequência de 4 webinários que vão acontecer ao longo do processo, né, e nesse momento, nesse primeiro webinário, ele tem o objetivo de contribuir para a elaboração de um instrumento de diagnóstico referente ao eixo 5, que trata da promoção da saúde, ciência e cidadania nas escolas. E esse diagnóstico é o ponto de partida para a elaboração do projeto Saúde Escola, que serão planejados, implementados e avaliados pelas equipes de aprendizagem ativa nas escolas. Isso terá um apoio e acompanhamento do AVA, né, que evidentemente é o lugar de encontro de todos nós, mas também com todo o acompanhamento das instituições formadoras, né, de cada estado. O projeto Saúde de Escola é uma construção de uma intervenção, de uma equipe de aprendizagem ativa, com foco no protagonismo de adolescentes e jovens, para a promoção da saúde nos territórios escolares, considerando as demandas e necessidades organizadas em grandes eixos temáticos, que envolve um processo muito interessante de reflexão, ação, reflexão. É importante lembrar que a construção do instrumento diagnóstico será conduzida pelas professoras Kátia Justo, da Universidade Federal de Sergipe, Elisângela Ramos, da Universidade Federal de Roraima, Ita Oliveira, da Federal do Sul da Bahia, e pelos professores Leonardo Luiz, da Federal de Alagoas, e Rodolfo Pimenta, da Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Eles estarão, evidentemente, com apoio, né, dos estudantes, bolsistas, professores e estudantes voluntários, jovens mobilizadores, Nicolas Daniel, Pedro, Emanuel Ebert, Mauê, Tiago, e as facilitadoras pedagógicas Valéria e Ana Cláudia. Né? Vamos iniciar o nosso webinário com a temática Promoção da Saúde, Ciência e Cidadania nas Escolas, e vamos estruturar em 2 tipos de giros. Né? Um primeiro giro, vamos ter, por exemplo, a ciência, mídia social e saúde na escola, que será conduzido por Antônio Brotas, que já está aqui presente, da Fiocruz Bahia, e Sofia Rangel, jovem mobilizadora do Fortalece PSR. No segundo giro, a gente vai fazer de uma forma, com uma temática mais aproximada, mas também tratando necessariamente da escola, né? Que será o conhecimento científico que transforma a escola e a comunidade, que será conduzido pela professora Ita Silva, da Federal do Sul da Bahia, e Samuel Ramos, que é um jovem mobilizador do Fortalece PSR. Eu quero chamar a atenção também, um aviso importante, que você deve estar atento à lista de presença, de frequência que está circulando também no chat, e o webinário pode ser também assistido, para aquele que não tiver oportunidade de assistir agora, ele estará disponível no AVA, do Fortalece, que também terá algumas perguntinhas para, abordando a questão do próprio conteúdo do webinário de hoje. Então, nesse momento agora, eu vou passar a palavra para os 2 que agora vão iniciar o primeiro giro, que é o professor Antônio Brotas e Sofia Rangel, que vão fazer o primeiro giro do debate. Com vocês. Então, boa noite, né? Sofia, a gente tem uma missão de inaugurar esse processo, né? Então, é uma missão boa também, né? Que a gente pode errar, porque os outros vão consertar depois, né? Mas a nossa perspectiva eu sou Antônio Brotas, né? Sou na área da comunicação e saúde, da divulgação científica, é meu olhar para esse processo, né? A partir desse lugar, acho que é importante a gente apontar, né, de onde a gente está falando, com que perspectiva. A Sofia pode falar também aí agora, né, na apresentação. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Sofia, sou jovem mobilizadora. Eu represento Santa Catarina. Eu sou enfermeira, recém-formada. Agradeço as felicitações. Sou uma apaixonada pelo programa de saúde na escola. Espero contribuir um pouquinho para esse debate. Vamos lá. Então, a nossa preparação se deu levando em consideração a própria expectativa de construção de um instrumento. Então, a gente vai falar de algumas coisas que possam ajudar nesse processo, né? Então, são, ao mesmo tempo, profundidades, ao mesmo tempo, pinceladas para movimentar a discussão e permitir que
a produção do instrumento seja um processo também de construção reflexivo aí para a gente trabalhar. Adroaldo vai passar aí para mim, que minha internet também está bem instável, estava aí, bora ver se ele consegue passar aí, Adroaldo. A gente preparou um slide para conduzir a nossa caminhada. Só quero tirar uma dúvida com você. Vocês estão conseguindo ver os slides? Só o primeiro, Adroaldo. Ok. Sim, pode passar. Ok. Pode ir passando. Okay. Peraí, vou botar em tela inteira, não vou ver vocês, mas a gente dá para ver com tela inteira aí, né? Pronto, ok. Então, essa temática, né, ciência, mídia, saúde, mídia social e saúde na escola, da perspectiva da construção aí da cidadania, para pensar essa relação entre ciência e saúde na escola. Eu trouxe alguns elementos que me pareceram importantes, e aí, obviamente, estão abertos para qualquer outra discussão. E vamos lá, a gente trouxe esse processo. Vamos lá. Então, primeiro, é pensar, né, a ciência que a gente está pensando para a escola é uma ciência não naquele modelo de uma ciência autoritária, uma ciência que dita todas as normas, que se coloca no papel de um patamar elevado acima de outros saberes. Então, a gente está pensando que é uma forma válida, importante, né, para uma autoridade também, mas não a única, não a que consegue dar conta dos nossos problemas, das nossas aflições enquanto sociedade, pessoas, coletivos. Então, isso a gente trabalha entrando um pouco em conflito com essa ideia. Então, isso é importante porque, em muitos processos de construção de ciência da escola, busca-se reproduzir aqueles modelos, né, e de sufocamento dos saberes e das opiniões e da construção. Então, a gente pensa esse modelo que não silencia, mas não só silencia, né? É um modelo de cooperação, né? De participação ativa, né? Dos outros saberes, né? Então, principalmente o Brasil tão diverso, tão múltiplo, e aí a gente está pensando, né? Quando fala nesses saberes, não saber que precisa da validação da ciência para se tornar saber, para se tornar importante, como também os primeiros modelos tinham, mas um saber que se dá pela própria capacidade de dar respostas milenares, né, na floresta, nos quilombos, na vida cotidiana de muitas sociedades. Mas isso não significa que a gente está desvalorizando ou não concebendo o poder, a capacidade da ciência mesmo, dar respostas, mas, ao mesmo tempo, também trazer vários problemas para as nossas sociedades. Bora lá, Eduardo? Sumiu aqui, hein? Vamos lá. Sumiu? Não, voltou. Então, a gente tem também a ideia de uma ciência que a gente está pensando em que nós, pesquisadores e trabalhadores da ciência, né? Porque quem fala trabalhador da saúde, pensa que não tem trabalhadores da ciência. Nós também somos trabalhadores da ciência. E aí é uma ciência que a gente tem partido, né? Pela democracia, né? Pela vida, né? Pelo coletivo, pela solidariedade. Então, a gente quer uma ciência com esse partido. Não é uma ciência inerte, afastada, né? Adeus esse paradigma. Então, é essa ciência na escola que a gente quer. Né? Isso acho que é importante. Tá? A gente tem também, quando fala de comunicação, muitos elementos falando da mídia social, que hoje é um elemento importante, e principalmente da divulgação da ciência. Né? Então, a prática vem mostrando que tanto a implementação da ciência na escola, assim como a divulgação da ciência na escola, são processos que se encontram, né? Não são processos que caminham afastados, não. Mas é importante para a gente, eu trouxe essa ideia também da importância da mídia social, tanto na perspectiva da importância dela como fatores comunicativos de agregar, né? Não na escola no sentido
até pela proibição, mas como um fator de divulgação da escola, né, divulgação das práticas científicas, das atividades científicas da escola, e para a gente, essa mídia social regulada, né, não essa mídia social que bota as crianças em perigo, não é isso, não, mas pode se construir, é todo o trabalho de que está atuando agora na área da soberania digital, né, contra a colonização, né, dos nossos dados. Então, todo esse trabalho, ele pode ser feito também, não significa uma apartação, né, da mídia social, mas ela precisa ser trabalhada com a perspectiva aí de um engajamento público no seu fazer. E é isso que a gente está pensando também quando fala da mídia social. Vários outros autores vão trabalhar, né? Então, tem um conceito de mídia social, de plataformização, de redes sociais. O que a gente está querendo mostrar é que essas redes, na realidade, elas não precisam ser digitais, elas não são digitais, né? Existem várias outras redes. E a gente está pensando em uma confluência, né, para que a gente possa ampliar essa participação social e a participação da ciência na escola e a produção de ciência na escola, é que essas redes possam se conectar. Sejam redes que se formam fisicamente, né, a partir dos grêmios, né, dos movimentos, dos coletivos, das associações, sejam redes que se formam também pelo digital e têm as suas transformações, as suas conturbações no ambiente, porque essa divisão também ela não se estabelece de forma antagônica, né? O digital e o vivencial, a vivência digital também está presente. Falando, ó. Então, eu vou passar essa parte aí, é um conceito, acho que para quem está nos vendo, vai ver de novo, pode colocar aí, pensar essas redes, né, como uma possibilidade de pensar redes horizontais. Isso não se dá simplesmente pela vontade, mas é uma política que é necessária. A gente não pode falar de divulgação da ciência sem pensar nesses fatores políticos que estão ali presentes. Então, a gente pensar redes mais horizontais é pensar soberania digital, é pensar autonomia da produção, é pensar uma independência do país em relação a esse processo. E essa independência se dá também pela própria construção de narrativas específicas nossas, né? A gente precisa também vencer as narrativas, né? E principalmente as narrativas negacionistas, as que são negacionistas históricos, científicos, os negacionistas em relação à vida, né, que acham que não são importantes, que a nossa vida não é importante. Então, esses fatores precisam estar pensados, e para a gente pensar a divulgação da ciência, a produção da ciência, ela tem que estar conectada a esses fatores, tá? Vamos lá, Eduardo? Está sumindo aqui. Então, vamos passando, e tem um elemento que eu considero que é importante, vamos lá, Eduardo, já passou, isso aí eu já falei. Então, a gente também pensa que esses processos podem ajudar na nossa construção do que a gente considera de fatores positivos, né, da mídia social na saúde. Né, facilita o diálogo, permite essa interação, permite alguns elementos de associação com os profissionais, a interação na escola, e da escola com os profissionais, e, ao mesmo tempo, seguindo, Eduardo, e, ao mesmo tempo, permite que a gente colete dados, permite que entenda e estenda a promoção da saúde para diversos campos, né? Com a construção de grupos, com a construção de comunidades, e que faça com que as intervenções elas possam ser melhor divulgadas. Então, essa relação entre a presença, né, no sentido das relações convivenciais,
E a mídia social ajuda a gente projetar para que o engajamento, né, dos estudantes, dos professores das escolas, possa se dar também. Tá? Então, é uma ferramenta de engajamento nesse processo. Mas o que a gente tem, em termos de documentos e de levantamentos, sobre o que as pessoas, os jovens, né, que é o nosso trabalho aqui com os jovens, pensam sobre essas coisas todas, né? O que os jovens pensam sobre ciência e tecnologia, o que temos, e algumas coisas que eu acho que nesse cenário aí pode nos ajudar a pensar os instrumentos, né? Então, vamos lá. Tem algumas coisas que essa pesquisa traz, e é uma comparação entre uma pesquisa de 19 e de 23, né? 24, feita pelo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Comunicação Pública da Ciência. Então, se vocês perceberem, há um crescimento de algumas da área de medicina e saúde, né? Entre uma área e outra, mas percebam que os jovens vão falar de meio ambiente, tá? De ciência e tecnologia, de medicina e saúde, de esporte, de religião, né? Tá ali presente para os interesses, arte, cultura e política, muito pouco ainda, né? Em relação aos outros. Sumiu aqui, Eduardo. Sobre as fontes mais utilizadas, a gente vai perceber, sumiu a do não sei se para você está sumindo, para mim está sumindo. As fontes mais utilizadas, há um crescimento, né, maior das mídias sociais. Essa é uma discussão que eu acho que todo mundo precisa fazer, né, porque ao mesmo tempo que tem toda uma pesquisa mostrando, né, do impacto negativo da mídia social, com tempo de tela, a questão do cérebro podre, a questão de adoecimento, ansiedade, isso tudo está colocado, né? A gente não pode pensar que isso não está colocado. Mas, ao mesmo tempo, né, há um interesse, é a forma que os jovens se conectam com as discussões sobre saúde, ciência e tecnologia na mídia social, né? Então, isso é um crescimento da mídia social e uma redução dos modelos tradicionais de comunicação, o jornal, a TV, né? Então, você tem essa disparidade. Em relação acho que volta aí, Eduardo, só que passou rápido esse. Em relação onde vai acessar conteúdos de ciência e tecnologia, aparece aí o Google, o Instagram, o YouTube, o ChatGPT já começa a aparecer, né? Então, você tem aí outros elementos e boa parte dele é mídia social mesmo, né? Só o Google, ou seja, a busca por informações sobre ciência, tecnologia e saúde. E aí, me parece que a gente tem um indicador bom aqui para pensar. Onde é que os jovens, né, participam de atividades de ciência e tecnologia e saúde que tem a ver com a escola, com a nossa relação com a escola? As bibliotecas são espaços privilegiados, parques e estações ecológicas de proteção ambiental, palestras, debate, que é o que a gente já conhece mais, exposições e atividades sobre ciência e tecnologia, feiras de ciência, olimpíadas, como de matemática, de biologia, de astronomia, museu de arte, jardim botânico, aquário, jardim zoológico, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Museu de Ciências. Se a gente observar, o Museu de Ciência está lá embaixo, né? Se a gente for pensar, então, a formação que envolve a formação sobre ciência, ou seja, a formação cultural da ciência como parte da nossa cultura, né, e não como algo apartado, em um lugar específico,
é importante a gente estar pensando se esses espaços estão podendo ser acessados, né? Se a nossa região tem esses elementos, se a nossa escola tem biblioteca, né, disponível para isso, um espaço para receber discussões, para incentivar a produção e o acesso a informações científicas e sobre a saúde. Então, esse elemento aí, esse gráficozinho, ele mostra para a gente como existem vários espaços possíveis, né, de interação e de trabalho com a ciência, tecnologia e inovação, e são espaços que ultrapassam o limite da escola, no sentido estrito sensu, mas estão vinculados às atividades da escola, né, porque a criança vai, o jovem vai ao museu, vai ao parque, vai ao jardim botânico, estão atreladas a várias atividades da escola. Tá? E um motivo maior, né, que as pessoas dizem, por que não foram aos museus ou espaços de ciência? E um dos motivos que eu achei super importante, em termos de política para a gente, é que não existe também alguns a falta do equipamento, a falta no acesso não se dá só pela negação, pela falta de interesse, mas se dá também pela não existência, né? Ou seja, a gente tem que pensar esse território escolar, essa área, esse espaço, ele como um espaço que tem que estar associado a outros espaços de formação, outros espaços de acesso à ciência e à cultura. Tá? Então, isso é importante também, a nossa luta, ser uma luta ampliada, né? Não naquele espaço físico somente. Né? Vamos lá, Gro? Os jovens buscam informações e checam essas informações, então não há uma cultura efetiva, né, de checagem das informações que vem pela mídia social. Então isso também é um desafio para a gente, né, porque o acesso está colocado, né, é lá que se vai buscar essas informações, mas o acesso a checagem dessas informações, ele é muito pequena, né? Ainda não é suficiente. Mas, ao mesmo tempo, surge para a gente essa pesquisa também traz uma indagação para a gente. Cabe aos jovens ficar checando todas as informações, ou é preciso uma política que ofereça e garanta essas informações de qualidade para a gente? Então, são dois movimentos paralelos e que não são conflitantes, né? A gente tem que ter uma cultura em função da propagação de desinformação nas mídias sociais e que chegam nas escolas, que chegam à juventude, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma política que responsabilize as mídias sociais, que responsabilize as big techs, né? Para que elas possam também fazer essas verificações. Né? Então, não é à toa, né, que a gente viu, agora após a eleição do Trump, isso é importante para a gente, a desativação pelo grupo Meta e outros, de todos vários grupos de checagem de desinformação. Então, por isso você vai ter aí mais homofobia, mais discurso de ódio, né, mais informações sobre alimentação, que vai produzir vários danos em relação à imagem corporal dos jovens. Então, a gente tem um desafio pela frente, e quando a gente trabalha essas questões sobre a informação, a desinformação, sobre ciência e saúde na escola, traz um conjunto de outros elementos que uma discussão, um programa como o nosso, o PSE, não pode estar escolado, né? Tem que estar associado a isso, tá? Mas é importante também pensar que uma ação sobre isso na escola tem que envolver a família, né? Tem que envolver o profissional de saúde, tem que envolver os professores, porque eles também são fontes de informação, tá? Dos jovens. Então,
Não adianta uma ação muito focada em um determinado, porque a gente não pode só fortalecer a relação com a mídia social, é importante estar olhando, verificando, checando, monitorando, mas ao mesmo tempo criando outros laços, né, outras fontes de conexão, para que esse caminho que é muito naturalizado, está presente em várias pesquisas, de que o professor é uma fonte de informação, o profissional de saúde é uma fonte de informação, é onde os jovens estão. Se esses laços que eles já existem, eles não vão ser criados, eles já existem, ele precisa ser fortalecido para que o jovem, o professor, continue sendo, ou mais ainda, uma fonte mais confiável, uma fonte mais fidedigna para o estudante, né? Então, além de criar também perfis, canais, né? Ocupar esse espaço, ou os espaços, com lugares que os jovens possam se tornar, possam acessar informações de qualidade. E essas informações de qualidade podem e devem ser oferecidas pelos próprios jovens, né? Através da construção e da formação de influenciadores de diversas naturezas, jovens que tenham essa responsabilidade. A gente tem muitos nossos aí, né, em movimentos, em diversas atividades, eles podem ser instados também a ser esses influenciadores também. Tá? Então, isso também é um elemento importante. Então, a gente, ao mesmo tempo que tenta enxugar o gelo, como dizem, né, com as big techs, ao mesmo tempo a gente constrói alternativas das nossas próprios ciclos, das nossas próprias vivências, das comunidades, dos grupos que já estão ali presentes, né? E que já se mostram professores, médicos, outros que já são fontes confiáveis, né? Então, uma coisa ainda não eliminou a outra. E isso é importante a gente ter isso como um dado de realidade. Quer falar alguma coisa, Sofia? Falei pra caramba já. Para mim, já pode falar agora. Eu acho que trazer umas contribuições também, que eu acho que, como tu falou, né, a escola ela é um espaço assim, fundamental de disputa de narrativas, e que, principalmente depois da pandemia, a gente vê que com o enfraquecimento do programa de saúde na escola, deu espaço a narrativas terríveis, né? De desinformação, de antivacina. Antes a escola era o espaço em que as crianças tinham acesso à informação, informação de qualidade. E hoje em dia o que a gente tem. Agora a gente, né, com esse novo governo, a gente tem conseguido diminuir um pouco essa questão da desinformação. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem feito investimentos nesse sentido, né? Tem bolsas para iniciação científica nas escolas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também de trazer do papel da juventude, que muitas escolas municipais, pelo menos aqui em Florianópolis, né, trago a questão da nossa realidade, elas têm parceria com a UFSC, e assim como os estudantes universitários têm a possibilidade de participar das iniciações científicas, também tem iniciações científicas para estudantes de ensino médio. E eu acho que isso vai junto da questão do letramento científico, porque a gente pensa sempre a gente pensa na juventude enquanto futuro, só que a gente também não prepara, muitas vezes, essa juventude para quando ela estiver dentro da universidade. Porque hoje em dia o que a gente tem de dados é que os estudantes não querem mais fazer universidade, eles não veem sentido em estar dentro da universidade, né? Então, como que a gente vai preparar esse estudante desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, para que quando ele chegue também na universidade ele entenda a importância disso tudo que foi sendo construído, né? E a escola é esse espaço importante de letramento científico. E não somente na área assim que a gente tem mais cinematográfica, né? Das ciências biológicas, da saúde, mas também arte é ciência, história, sociologia, todas essas disciplinas que também são atacadas diariamente são ciência, né? São ciências humanas. Então, eu acho que trazer a juventude para esse papel assim central é fundamental para a gente também conseguir construir esse futuro que a gente tanto defende que a juventude está, né? Que a juventude é. Outra coisa que eu queria trazer também são algumas iniciativas para o próprio pessoal quando for participar, né,
na formação nas escolas, observarem se existe, como é que tá, como é que os estudantes enxergam que são as Olimpíadas. Temos as Olimpíadas de História, as Olimpíadas de Matemática, eu acho que também são instrumentos muito importantes de preparação, né? A gente sabe que isso futuramente traz um ganho muito grande, às vezes bolsas de estudo, enfim, e é uma motivação que permite o estudante de sonhar, porque quando a gente fala de juventude, a gente também fala de sonhos, né? E a ciência, ela tem uma possibilidade. Eu cresci, no ensino fundamental, eu sonhava em chegar na universidade com Ciências Sem Fronteiras. Quando eu cheguei, não existia mais, porque destruíram. Mas, porque eu tive acesso a letramento científico na escola, então eu já tinha noção do que esperar, já tinha noção do que era um artigo científico, mas eu estou falando de uma realidade privilegiada. E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai levar isso para essas escolas, que muitas vezes vão ter crianças que não têm o que comer. Como que a gente vai falar de ciência? Que ciência? Também, né? A gente vai falar de uma ciência distante delas, ou a gente vai trazer que essa realidade delas também é científica? E que a gente pode falar, e a gente tem que reforçar também que a ciência ela tem cor, ela tem gênero, quem produz ciência não é só o cara branco, velho, de jaleco, com cara de doido, digamos assim, porque quando a gente pensa em cientista, já vem o cientista maluco dentro do laboratório, e não é bem assim. A gente sabe que tem vários projetos, várias meninas que têm interesse na ciência, na engenharia, e são projetos inovadores. Aqui em Florianópolis também a gente tem o Minatec, que é um projeto em parceria com a universidade, com algumas ONGs e com as escolas. Então, eles dão formação na área de engenharia, na área de ciência da computação para essas meninas. E, enfim, para fortalecer justamente essas minorias, né, que são maiorias, mas que se sentem distantes da ciência. E eu acho que a juventude tem esse papel, porque a gente vai formar jovens atores, promotores de saúde, ciência e tecnologia. Então, o que a gente vai levar para esses estudantes que vão formar os outros estudantes? Qual vai ser essa ciência? Porque, como eu disse, né, a gente não pode chegar também, e como o professor trouxe, a gente não pode chegar impondo uma visão, dizer, é isso e deu. A gente também tem que aprimorar e trazer a própria realidade deles, as diferenças culturais, tudo isso é científico. Porque para a gente justamente identificar que essas coisas existem, foi feita pesquisa científica na área das ciências humanas. Então, eu acho que a gente também tem que começar a desmistificar essas questões das ciências humanas também dentro das universidades, das escolas, perdão. Eu ainda estou muito com a questão da universidade na cabeça. Às vezes tem que virar a chavinha. Eu acho que o professor, não sei se o professor tem mais coisa para falar, e aí a gente vai. É muito complementando aí, associando ao que você já falou. A gente tem como possibilidades aí algumas políticas públicas recentes para dentro dessa perspectiva de ampliar a produção, a participação científica nas escolas, né? Tem um elemento que é muito importante, que é o Ciência na Escola, um programa do governo federal, né? Ele tem hoje, está presente em 27 estados nacionais. É a primeira vez que tem um projeto dessa dimensão, né? Em cada estado você tem várias escolas, alguns têm 150, 200, claro que é um ensaio ainda, mas tem a perspectiva, e a gente viu que só o programa não é suficiente. Era necessário ter o programa e ter muito fortemente essa perspectiva da inclusão, né? Inclusão, seja social, né? Inclusão por questão de raça e gênero, mas inclusão também no sentido do reconhecimento do trabalho aí das outras epistemes, né? Porque senão a gente tem apenas a transposição de um olhar limitado do laboratório, né, ou de alguns laboratórios que chegam e querem transpor aquela visão para a escola, né?
Então, e essa, realmente, o programa Mais Ciência tem todo uma perspectiva para que isso não aconteça. Tá? Então, ele já nasce com esse olhar de uma relação mais inclusiva, uma relação de pertencimento ao território, e principalmente para que a ciência ocorra e seja desenvolvida na escola. Não é um puxadinho da universidade, não pode ser uma extensãozinha da universidade. Ela precisa ser encarada como um espaço de produção do conhecimento também, né? Então, é isso que eu acho que traz essa política, é muito importante nesse sentido. Dando um segmento aí que a Sofia tem outra política que aqui na Bahia, né, ela começou a ficar mais forte, que é a de clubes de ciência, né? Então, um edital específico para clube de ciência. Há rumores, mas há também uma discussão já, né, no Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, para que editais semelhantes a esse, não exatamente iguais, mas semelhantes a esse, sejam nacionais, né, para clubes de ciência. E uma das nossas grandes lutas é que não sejam clubes de ciência no sentido tradicionais, sejam clubes de ciência, tecnologia e cultura, porque a cultura aí precisa estar junta, né? Não só como uma forma de conhecer o mundo, mas também uma expressão da juventude, né? Então, esses clubes têm que ser da humanidades, né? Das ciências sociais, né? Então, não podem ser clubes só de matemática, né? De robótica, mesmo que essas também possam estar lá presentes. A gente também tem pensado muito em ações e projetos aí com algumas relações com algumas secretarias de educação, tanto municipais como estadual aqui da Bahia, que é o programa que a gente chama de educação midiática na escola, tá? Que é justamente, tem um programa forte de agência de notícias, então, e de enfrentamento à desinformação com outros coletivos nacionais e locais. Então, tem feito esse processo e usando também o vídeo, o podcast, a arte, as expressões artísticas, dança, música e o cinema como formas de fazer com que a ciência chegue na escola, ou seja, e seja desenvolvida na escola de forma diferente, né? Porque daquele modelo tradicional que não vai funcionar, não funcionou e não vai funcionar. E, para fechar, eu acho que é importante, da minha fala, depois a Sofia complementa, essa ideia de que a ciência na escola não está circunscrita ao espaço da escola. Ela tem que estar em vários lugares. E para o estudante fazer essa atividade de campo, para ele visitar museu, oceanário, planetário. Então, a cidade precisa também construir esses espaços para envolver a família, para valorizar esses conhecimentos, os conhecimentos que ele produz nas feiras de ciência. Feira de ciência é uma coisa linda, com os estudantes sendo protagonistas, os pais indo lá, é muito bonito, né? Então, é algo que a gente sonha, estamos sonhando juntos agora, né? Obrigado. Sofia, se quiser responder depois. Sofia vai falar alguma coisa? Muito obrigado. Vou trazer uma última contribuição. É uma experiência também aqui de Santa Catarina. Eu falo muito daqui porque é a realidade que eu mais conheço, né? Eu tive duas experiências, assim. Uma, eu participei da conferência de Ciência e Tecnologia no passado, preparatória para a etapa nacional, a etapa da região sul. E foi muito preocupante a experiência que eu tive, porque eu fui representando movimentos sociais e a forma que a conferência foi construída, ela diz muito do que a gente tem hoje em dia, do que é tido de ciência nas escolas. Não tinham os estudantes que tinham, não tinham espaço de fala. E os gestores que falavam também em nome das escolas, eles traziam uma perspectiva muito de que a ciência ela vinha muito na tecnologia e na inovação.
na questão do empreendedorismo e que a gente tinha que criar um mindset naqueles jovens para eles serem empreendedores. Eu fiquei horrorizada. Isso não é, não somente isso é ciência, né? E é isso que os gestores apresentam. Então, foi uma experiência negativa, trazendo, mas também compartilhar uma experiência positiva. É uma escola daqui de Santa Catarina, eles fizeram uma conferência na própria escola, preparatória também, e foi simplesmente fantástica a participação dos estudantes. Eles se organizaram, trouxeram convidados, mestres, doutores, então eles tinham noção de a quem recorrer, né, para falar sobre assuntos pertinentes na realidade deles. Então, eles trouxeram uma pessoa que falava sobre a questão dos desastres naturais, para trazer a questão do meio ambiente, da preparação, na questão da defesa civil. E essa pessoa trouxe de incentivo para eles, assim, eles proporem atividades a partir da sua vivência, no seu município, para prevenção de desastres. Saíram as coisas mais lindas possíveis, que nem a defesa civil tem coragem de propor. Eles conseguiram estruturar um plano completo de como resgatar as pessoas em maior vulnerabilidade, de como promover renda depois dos desastres. Então, quando a gente fala de levar a ciência para as escolas, é exatamente isso. É a gente ter esses jovens que vão pensar também o futuro, que vão pensar a sua realidade, são jovens que vivem o seu território, que conhecem e que eles estão ali no centro, então eles têm que serem ouvidos, eles são fruto, né? E são a semente também dessa ciência que a gente busca e que a gente tanto almeja. E eu acho que é isso da minha contribuição. Eu queria trazer um pouquinho mais a perspectiva assim, de coisas que eu sei que acontecem, que eu acho que é bom a gente se atentar e talvez trazer sugestões de coisas para a gente propor também quando for trabalhar nas escolas, né? Obrigada. Então, teremos um tempinho de debate, que talvez nesse momento você possa também já acrescentar um pouco dessas sugestões, pode ser? Pois é, gente. Então, nesse primeiro bloco, nesse primeiro giro, nós tivemos uma roteirização muito interessante em torno de mídias sociais, a complexidade que não é somente nas contribuições que elas podem dar, mas também naquilo que pode ser os limites e possibilidades. Tratamos também da questão da soberania digital, a questão das big techs, de como elas atuam e como, de alguma forma, nós conseguimos gerar esses dados e também circular, principalmente narrativas que circulam nas redes, em torno da saúde, em torno de temas da política, etc. E vimos também com a importância, né, principalmente na questão das juventudes, melhor dizendo, das juventudes, pelas quais, por exemplo, consomem essas informações que são circuladas nas mídias digitais, e foi apontado pelos dois, por Brotas e Sofia, de modo brilhante, né, que há necessidade de um letramento científico, né, e que aí a gente também precisa pensar também na própria linguagem que estamos falando, sobretudo de narrativas. E para isso agora, nós vamos passar para o segundo giro, quem agora vai estar chamando, eu peço somente para Lu colocar como representante, como aqueles que vão agora operar a apresentação, seja então você que vai fazer ou o pessoal mesmo? Eu acho que vai ficar mesmo, né? Samuel. Então agora, Samuel vai fazer? Então, ok. Então chamamos agora a professora Ita, que é da Universidade Federal do Sul da Bahia, se quiser fazer uma breve apresentação, professora para todos, e também Samuel, que é também um jovem mobilizador bastante encantador, já vi várias palminhas para eles aí, sobre essa relevância dessa narrativa que comove a todos, os coraçãozinhos. Está com você, Samuel. Bem, eu vou me apresentar, então, eu sou Ita, sou professora aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, sou formada em Biologia, e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre a temática, né, do eixo 5, que é justamente a promoção da saúde, ciência e cidadania. Chamo aí Samuel, se apresentar. Bom, gente, o áudio estava desligado, mas é uma honra estar aqui com vocês, uma temática tão encantadora como ciência e cidadania, algo que eu vivo assim na minha realidade e que eu sou apaixonado, então falar sobre isso é algo espetacular. Sou jovem mobilizador aqui do programa Saúde na Escola,
e também ativista por educação, por direitos humanos, por saúde e também pela integração de políticas para crianças, adolescentes e juventudes em espaços de debate. Vou apresentar agora e passar a palavra para minha companheira de apresentação, Ita. Bem, pessoal, quando dois goianos se juntam, dá uma dupla sertaneja, né? Eu acho que é mais ou menos aqui. A gente está cantando juntos e a gente não vai cantar evidências, mas a gente vai falar sobre evidências científicas. A nossa palestra, então, ela é o conhecimento científico que transforma a escola e a comunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ciência e como esse conhecimento científico, então, né, pode adentrar a escola e transformar essa escola e transformar a comunidade do entorno dessa escola. O próximo, por favor, Samuel. E aí, a nossa intervenção, a nossa atuação, ela começa, né, com uma pergunta: por que a gente está aqui? Por que a gente está nesse momento falando sobre essa questão da ciência, da cidadania, junto ao programa Saúde na Escola, né? A gente começa de um pressuposto, até mesmo de definição, de que a saúde, ela não é somente a ausência de uma doença. E ela envolve vários outros fatores, como o ambiente, como a alimentação, como a segurança, como a cultura, o afeto entre as pessoas e até mesmo a questão da justiça social. Então, quando a gente conecta ciência, saúde e cidadania, nós falamos de tudo isso. Nós falamos não somente, né, de termos biológicos, mas nós falamos de termos humanísticos, de termos sociais, e a ciência, né, ela é uma ferramenta importante no processo de transformação social, porque a ciência, ela está presente em todos os aspectos da vida do ser humano, como, por exemplo, nos aspectos associados à tecnologia, como o professor Brotas trouxe, nos aspectos associados à alimentação, porque tem a ver com a questão da agricultura, nas questões associadas à saúde e no cotidiano. Além disso, a importância também da ciência, ela torna muito mais acessível ou democratiza várias oportunidades em relação ao indivíduo. Então, a gente está aqui nesse momento, né, trazendo esse contexto todo justamente para conectar ciência, saúde e cidadania. Um dos nossos objetivos é justamente realizar, né, a multiplicação do conhecimento a partir de perspectivas e experiências que nós tivemos em relação a essa questão do uso, né, da ciência no cotidiano, seja ele dentro da universidade, seja ele dentro da escola. E, ao final, né, uma das nossas intenções é justamente estabelecer, junto com vocês aqui, né, os nossos colegas, estratégias para criar soluções locais e com impacto social baseado na ciência como um todo. Passa, por favor, Samuel. E aí, eu vou olhar aqui para fora da câmera, né, porque eu vou estar no computador aqui do lado um pouquinho maior, para poder falar um pouquinho sobre como o conhecimento científico ele pode chegar na escola. Então, a gente, ao levar o conhecimento científico para a escola, não é apenas uma etapa de transportar esses resultados de pesquisa para dentro da escola, como até mesmo o professor Brotas colocou. É necessário, por exemplo, a gente traduzir esse conhecimento, é necessário a gente contextualizar esse conhecimento, é necessário a gente coproduzir esse conhecimento. E essas ações, elas dependem não somente dos professores,
sejam eles da universidade ou da escola, como também a participação dos estudantes e a participação das comunidades, ela é essencial. Então, esse caminho pelo qual eu estou falando, de levar o conhecimento científico para a escola, ele envolve, né, como eu coloquei aqui, essencialmente 5 passos. Então, o primeiro passo eu coloco como sendo da produção científica, que seria onde tudo começa, né, que seria o ponto de partida, e essa pesquisa ela é realizada, pelo menos aqui no Brasil, grande parte pelas universidades, mas a gente tem também a oportunidade, né, de estar vendo pesquisas serem desenvolvidas por institutos e laboratórios, como é o caso da própria Fiocruz, o Instituto Butantan, a Embrapa, onde são realizados estudos de diferentes áreas do conhecimento. Aqui eu falei com base principalmente na parte de biologia e saúde, né? E aí, nesses espaços é onde nós temos principalmente estudos associados às vacinas, à prevenção de doença, ao manejo sustentável, à segurança alimentar, dentre outros assuntos, né? Então, a gente teve recentemente a questão da Covid-19 e a gente pôde ver, por exemplo, né, o desenvolvimento das vacinas por várias desses institutos, como o Instituto Butantan e a Fiocruz, assim como também pesquisas das universidades voltadas para essa temática. Então, a produção científica, ele é o ponto de partida para levar o conhecimento científico para a escola. Mas a próxima etapa é justamente a etapa de tradução e divulgação desse conhecimento, que é a etapa de transformar essa linguagem técnica em algo que os alunos e professores eles possam utilizar. Então, o professor Brotas apresentou um exemplo muito bacana, né, que nós temos aqui na Bahia, é justamente o projeto Mais Ciência na Escola, elaborado e desenvolvido por ele e por colaboradores ali da Fiocruz. Então, mesmo quando o conhecimento, né, a ciência, ela é produzida nas universidades, elas não chegam de forma automática numa linguagem ou num formato que seja acessível tanto aos estudantes quanto aos professores. Então, geralmente, esse conhecimento, ele é um conhecimento complexo, ele é um conhecimento cheio de termos técnicos, e a gente tem, né, o hábito também de estar sempre publicando em língua inglesa, justamente para atingir, né, uma internacionalização desse conhecimento científico. Então, quando eu coloco a tradução e a divulgação para que esse conhecimento, ele técnico, né, ele alcance uma linguagem acessível, é justamente que essa linguagem ela se torne mais compreensível, mais visual e mais prática para o uso dentro da escola. E geralmente esse processo de tradução, né, ele é feito através de projetos de divulgação científica realizada ou pelas universidades ou por esses institutos, ou por alguns museus, né, ou por alguns centros interativos que também fazem esse processo de tradução e divulgação. Então, resumindo, essa tradução seria algo como transformar esse conhecimento técnico, que é um conhecimento cheio de termos científicos, cheio de fórmulas, cheio de dados, né, às vezes muito específicos, em materiais, atividades e experiências mais acessíveis ao público da escola e ao público da comunidade. Então, já que eu usei o exemplo da questão das vacinas, né, que foram desenvolvidas durante a Covid-19, eu volto, por exemplo, a esse exemplo da vacina para explicar por que esse processo de tradução ele é tão necessário quando a gente adentra na escola. Porque essas pesquisas, por exemplo, com vacinas, meio ambiente, prevenção dessas doenças, elas precisam, né, de um processo, muitas vezes, muito menos biológico e muito mais prático para poder entrar dentro, para estar dentro, né, do espaço
escolar. Então, por isso que é tão importante nós termos esse processo, essa segunda etapa que eu trago aqui, que é a etapa de tradução da divulgação. A terceira etapa é justamente a de articulação institucional. Essa articulação institucional, ela ocorre quando ações integradas entre secretarias e instituições, elas acontecem. É o que a gente chama dentro do projeto PSE, por exemplo, de intersetorialidade, né? Por exemplo, quando a saúde e educação, dentre outros setores, seja do município, seja do estado, eles dialogam. Então, mesmo com uma boa tradução, que foi a etapa anterior, o conhecimento ele só chega de forma sistemática à escola quando a gente tem essa articulação de diferentes setores e de diferentes ações de políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais. E por que essa articulação ela é tão importante, né? Justamente porque quando nós não temos articulação entre os setores, muitas vezes essas ações, elas se tornam pontuais, né? E o que a gente quer, na verdade, é que essas articulações se tornem parte de um currículo escolar, que elas contem com recursos, como o professor Brotas trouxe ao finalzinho, né? Dizendo das políticas, tentando trazer, né, a ciência para dentro da escola, incentivando os grupos de ciência dentro das escolas. Então, para que elas não sejam pontuais e isoladas, essa intersetorialidade, essa articulação institucional, ela é muito importante. E se a gente for pensar na base dessa intersetorialidade, como eu falei anteriormente, nós temos, por exemplo, o próprio PSE, o Programa Saúde na Escola, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, são exemplos, a gente vai ter agora, né, no segundo semestre, a Semana de Ciência e Tecnologia, é uma oportunidade única de trazer as escolas ou de levar esse conhecimento para dentro das escolas. E aí a gente chega, então, dentro das escolas, né, na chegada das escolas, como próxima etapa do conhecimento científico, onde o conhecimento, então, ele se torna atividades concretas do cotidiano escolar, sendo através da realização de oficinas, seja na realização, por exemplo, de feiras de ciências, visitas técnicas às universidades ou aos institutos, e também ao uso de materiais ou adaptados à realidade dessa escola ou produzidos pela própria escola, né? Então, nesse momento, ao chegar à escola, e aí a gente tem a próxima etapa, nós temos a aplicação e o protagonismo estudantil. Quando o estudante ele se torna um multiplicador, né, desse conhecimento, e esses estudantes eles criam e aplicam projetos, sejam no clube de ciências, em hortas escolares, em campanhas de vacinação e saúde e assim por diante. Então, no quadro à direita, a gente tem um pequeno esquema que mostra, né, um diagrama resumido das fases desse conhecimento. Então, a gente parte da pesquisa, passa para a divulgação desse conhecimento científico de forma muito mais palatável, né, ao público da escola e da comunidade. Tem o desenvolvimento desse material didático, chegamos na sala de aula e atingimos, então, a comunidade. E aí a gente entende que essas barreiras, elas existem, né? Como a linguagem difícil, o pouco acesso às páginas, né, que trazem esse conhecimento científico, e muitas vezes a pouca conexão desses dados científicos com a realidade e o cotidiano daquela comunidade. Mas, tendo em vista essa sequência de etapas, a gente consegue vencer todas essas barreiras aqui listadas. Próximo, Samuel, por favor. Aqui são alguns exemplos, né? Eu também sou coordenadora do PIBID. Aqui eu trago algumas fotos, algumas imagens das atividades desenvolvidas pelos estudantes da licenciatura interdisciplinar de Ciências da Natureza nas escolas que nós atuamos, né? Então, estamos em 2 escolas do ensino médio
e uma em Itabuna e outra em Ilhéus, e uma escola de ensino fundamental 2 em Itabuna. Então, nós temos imagens, né, de a primeira aí, de uma atividade de laboratório, na segunda, uma atividade proposta de um webinar, uma web aula, né, sobre alimentos, né, que poderiam estar no seu quintal. Uma terceira atividade aí acima e indo à direita, né, sobre a questão da morfologia da formação rochosa. Uma outra atividade desenvolvida pelo Ensino Fundamental 2, que é o ensino na perspectiva, né, ampliada de uma célula vegetal. Uma atividade realizada por uma professora que é colaboradora aqui no PSE, o FSB, que é a Sheila, da Terra à Cura. Uma atividade realizada pelo colégio daqui de Ilhéus, do ensino médio, de visitação à Universidade Estadual de Santa Cruz, que é a UESC, que é nossa parceira também aqui no projeto do Fortalece PSE, e, por fim, uma feira de ciência, num bom baianês, embora eu seja goiana, né, que daqui a 8 a gente tem aí, de hoje a 8, a feira de saúde, né, que vai acontecer em uma das escolas que a gente atua no PSE e também no PIBID. Então, são exemplos de como esse conhecimento científico reais, né, eles podem acontecer dentro da escola. Próximo, por favor, Samuel. E aí, eu chamo a atenção para o papel do professor no processo do letramento científico. E trago, inclusive, uma discussão, né, do que nós conhecemos como letramento científico. Então, existem duas terminologias. Uma é realmente letramento científico, né, que significa como a gente aplica o que é conhecido dentro da ciência para resolver problemas do cotidiano. E uma outra nomenclatura importante é justamente a de alfabetização científica. Talvez a gente tenha muito dentro das escolas, ou ainda mais dentro das escolas e das universidades, o letramento científico. Talvez a gente precise aumentar o que a gente chama de alfabetização científica, que é justamente compreender o que é e que não é ciência. O que é o entendimento da ciência? Como a gente pode desenvolver um senso crítico científico em relação a diferentes pontos que a ciência trabalha. Então, trabalhar o letramento científico não exclui também trabalharmos o que nós conhecemos como alfabetização científica. E o professor, ele é importante nesse processo porque ele é um mediador e um tradutor da ciência, transformando esse conhecimento científico numa linguagem muito mais acessível e contextualizada para os estudantes. Além disso, o professor da escola, ele também é um promotor do pensamento crítico, porque ele pode estimular perguntas, gerar dúvidas e investigações pelo próprio estudante. Ele também é um facilitador de fazer essas conexões, ligando a ciência formal com experiências e saberes dos próprios estudantes, e ele pode ser um incentivador de projetos investigativos, levando ou ligando essa ciência formal, né, que está nos artigos científicos e que foi, de certa forma, traduzido por outras instituições, em experiências e saberes por esses estudantes. E, além disso, ele é um incentivador, né, de projetos investigativos, porque ele pode levar a ciência na prática para dentro da escola, por meio de experimentos, observações e outros projetos sociais. E aí, para finalizar essa questão do papel do professor no letramento científico, eu falo hoje como coordenadora, né, da licenciatura interdisciplinar de Ciências da Natureza dentro da Universidade Federal do Sul da Bahia,
onde existiu toda uma preocupação, após reformulação do nosso projeto pedagógico do curso, de trazer esses aspectos associados à ciência para a formação desses professores. Então, desde o início, já na formação geral, né, o estudante ele tem que cumprir com o eixo de ciências na formação cidadã, onde ele tem que cumprir com um desses 3 componentes curriculares. Ciência e cotidiano é uma delas, ciência, sociedade e ética é outro componente possível desse estudante fazer, ou o componente de saúde única, que é a saúde humana, animal e ambiental. Além disso, no percurso do estudante, ele tem que ainda fazer componentes de metodologia para iniciação à prática da pesquisa e extensão, ensino de ciências por investigação ou componente de história e filosofia da ciência. E como a gente está trabalhando na perspectiva de atuação da escola, até mesmo como fonte, né, e de diálogo, né, da escola com a universidade, nós pensamos também em 2 componentes associados a projetos de extensão. Um deles é o componente de divulgação científica e popularização da ciência, importantíssimo para aquilo que a gente está dialogando, e o componente de educação digital interativa aplicada ao ensino de ciências e saúde. Mas o ponto principal nesse processo, e a gente trabalhou ao longo de meses a questão do protagonismo juvenil, né, o protagonismo do estudante, não é somente a formação do professor, é também a atuação do estudante. Então, para melhor falar sobre o papel do estudante, eu chamo aí o meu par, a minha dupla, né, que é o Samuel. Vamos aí, Samuel. Bola passada para você. Perfeito, Ita. Me escutam? Sim? Escutando bem, Samuel. Perfeito. Antes de começar toda a reflexão do protagonismo, eu queria fazer uma pergunta singela. Quem pode fazer ciência? Parece uma pergunta simples, né? Quem pode fazer ciência? Mas é uma pergunta que a gente precisa parar para pensar. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia desse cenário que é criado de que a ciência, muitas vezes, ela não é produzida pelo próprio estudante. E essa é uma falácia. O estudante, ele também é um promotor de ciência e de conhecimento. E quando a gente fala desse promotor de ciência, a gente fala sobre um protagonismo vivo, onde eles não são só receptores, onde eles realmente não são só essas pessoas que vão ser impactadas pela saúde, ciência e cidadania, mas que eles escrevem os seus próprios capítulos. E é a partir dessa percepção que a gente lida com ciência. É a partir dessa concepção que a gente lida com cidadania, entendendo o protagonismo como uma peça-chave, porque já ficou ultrapassado a ideia de que a ciência e a cidadania, ela é só promovida por aqueles que são adultos ou os próprios mediadores professores. É claro, é uma conjuntura. E o cientista e a ciência como é conhecida, os artigos que a gente lê, as matérias que a gente lê, são de grande relevância para o nosso conhecimento e até para o combate da desinformação. Então, a gente tem que entender que o estudante, ele investiga, ele experimenta, ele analisa, ele olha toda essa conjuntura a partir do seu território, a partir de onde ele vive, a partir da sua família. Então, a produção de ciência, ela começa desde cedo, a partir de uma análise, de uma conclusão. É uma pergunta que nasce e uma conclusão que surge. A ciência, ela deve ser entendida não apenas como esse elitização. Quando a gente pensa no cenário de ciência, a gente vê que só grandes universidades, só grandes instituições são essas formadoras de ciência e de conhecimento. E isso é errado. A gente deve entender que o protagonismo e o estudante em si é um propagador de conhecimento. Por que o estudante ele é um propagador de conhecimento? A partir do território onde ele vive, a partir do seu próprio território escolar e no seu território de como uma comunidade, ele analisa tudo aquilo. E a gente usa essa ciência para transformar essa própria comunidade. Por que não? Na minha escola está tendo muito caso de dengue.
por que não eu fazer uma pesquisa, fazer um questionário sobre a dengue, sobre como que a escola enfrenta a questão antirracista e fazer essa pesquisa dentro do meu território? O estudante não está sendo um cientista, não está sendo um propulsor e um agente da ciência dentro desse território? Sim, ele está sendo. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que ele só escuta. E a gente deve entender o estudante como um grande aliado para que a gente consiga perpetuar ainda mais essas ideias e esses conhecimentos, a partir das suas próprias experiências, das suas próprias vivências. Que o ser protagonista é isso, é entender a partir dos que você vive, a partir das suas experiências, das suas vivências, daquilo que você realmente acredita. Então, dentro dessa concepção, o estudante, ele é o ponto central, porque a partir de que a gente tem esse estudante como agente dessa transformação, a gente consegue ter ciências voltadas para a juventude, para a comunidade, para aquele território, com o olhar do próprio protagonismo, da própria juventude. É isso que a gente fala tanto dentro do programa Saúde na Escola. A participação e análise a partir deles. E se a gente não fala de uma produção científica que acontece com jovens e pelos jovens, a gente acaba produzindo uma ciência cada vez mais afastada da realidade dessa juventude, desses jovens e desses promotores de ciência e cidadania. Então, a gente acredita que a gente deve entender o estudante não apenas como esse receptor, mas um produtor da saúde, ciência e cidadania. Deixo aqui para vocês uma frase do Paulo Freire: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando. Então, quando a gente fala do território escolar, a gente entende como um lugar bem produtivo para que a gente tenha essa semente plantada, como a Sofia falou, e que seja cultivada. Então, a gente fala sobre como que eles podem ser esses promotores dessa saúde, e, mais uma vez, que a escola... Eu lembro da minha feira de ciências da minha época. Eu acho que foi um marco, assim, para a minha vida de muita coisa. Então, a gente vê como que isso marca a vida da gente. Eu lembro que eu fiz um liquidificador eletromagnético. Acho que não entendo por que eu fiz isso, mas foi um marco na minha vida, uma conexão com a ciência muito profunda. E a gente fala como que esse estudante, ele também pode, de diversas formas, e aqui eu vou trazer mais uma perspectiva, de como que a gente pode ter várias Olimpíadas científicas, como a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a gente pode ter a Olimpíada Brasileira de História, a gente pode ter diversas iniciações, como a PROVAC, que também tem mais quase 40 anos de pesquisa científica e de pegar estudantes do ensino médio e levar para esse cenário de ciência, de cidadania. Inclusive, recentemente aconteceu uma grande movimentação, que foi no cenário também visando a questão da proteção da vacina, combate ao negacionismo, e que a gente vê como esses estudantes do ensino médio, e eu ainda vou um pouco mais longe, como que a ciência ela deve ser promovida desde a educação primária e dentro dessa construção, num coletivo mesmo, de uma construção de onde que os estudantes, eles são esses promotores desse conhecimento. E aqui eu trago um pouco mais da minha conexão, que é a questão da demonização e o afastamento da política. E tem tudo a ver com ciência e cidadania. A gente tem que entender a política como uma ciência. A política, ela não acontece por si só. Ela é o estar em coletivo. A ciência, ela é essas transformações e acreditar nessa transformação a partir da sua própria família. A política, ela acontece dentro da sua própria casa, a partir da organização, do planejamento, e essa política que realmente transforma. E o que vem acontecendo no cenário, a partir desses últimos tempos, essa demonização e o afastamento. E eu vejo isso muito presente dentro da juventude, onde que cada vez mais a juventude se afasta do discurso político, se afasta da conexão política, entendendo política somente como uma política dentro de um congresso. A política, ela vai muito além do congresso em si. Ela vai dessa proximidade, da discussão dentro da sua própria casa, de saber realmente sobre como que a luz da sua cidade tem ligação com a segurança pública. Então, a política como uma ferramenta de transformação, de proteção e também dos direitos, da saúde e da cidadania, é algo essencial. Estudos do Instituto de Pesquisa Aplicada têm dito que
quando a gente tem essa baixa participação e esse afastamento, a gente acaba enfraquecendo as políticas do SUS. E o SUS, que diariamente está sendo enfraquecido por discursos mentirosos sobre o SUS, que falando que não usa, muitas vezes falando que ele não funciona, mas o SUS ele precisa ser fortalecido a partir de políticas públicas que realmente sejam participativas e que a juventude esteja participando desse processo. Então, a gente precisa combater essa ideia de que política é feita apenas pela ideia de políticos, mas que a política é feita por nós mesmos, é feita pela juventude, é feita dentro de casa. A política, ela é feita com os movimentos sociais, a política é feita dentro da participação e da própria produção de ciência dentro do seu território, a partir da produção de uma iniciativa científica dentro do seu território sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre várias temáticas que são tão caras para a nossa juventude, para a nossa adolescência e para as nossas crianças. Então, entender tudo isso é algo que a gente precisa aproximar cada vez mais, entender essa proximidade. Então, como que os estudantes entendem a lógica de política? Como que eles debatem política? Como que eles entendem essa política e essa participação? É só votar de 4 em 4 anos? Não, a política ela se estende a muito mais que isso. Eu acho que é nosso papel, como aqui, membros do Fortalece PSE, a gente defender a política. A política ela precisa ser fortalecida diariamente. E eu trouxe as fotos aqui de várias pessoas aqui também, porque eu acho que política a gente faz com um sorriso no rosto. E é exatamente isso que eu prego e que eu acredito tanto. Então, aqui a gente traz o seminário do CONUNE, que é exatamente essa representatividade de como a juventude, de como a adolescência também faz parte desse processo e que a gente não pode ter esse distanciamento. Porque se a gente quer construir um Brasil, a gente deve ter juventude junto com política. E política, ela se fortalece com essa aproximação. E o que a gente está vendo nesses últimos anos não é isso. E aqui eu trago o Provoque, que é um programa da Fiocruz, que é um programa exímio, assim, que fala sobre saúde, cidadania, promoção de ciência, de diversas formas e na pluralidade que a ciência é, que a cidadania é também interligada, tudo se atravessa de alguma forma. Então, é um programa de vocação científica que transforma vidas de estudantes. Eu posso trazer com toda certeza que a ciência, incentivar a ciência desde cedo, é muito essencial numa era que a gente tem essa desvalorização da ciência, principalmente a ciência nacional, e muitas vezes que a gente não conhece como que a ciência no Brasil é produzida, e como que a gente deve fortalecer, muitas vezes, as universidades, como que a gente deve fortalecer essa criação de ciência dentro das próprias escolas, que também se integram ao nosso país, e reconhecendo também como os estudantes, eles são promotores geniais. A gente tem que acabar com essa ideia adocêntrica que o estudante, ele não sabe, que ele não prega, que ele não produz ciência. Estudante produz artigo científico. Artigo científico é produzido sobre o seu território, sobre sua proximidade, sobre seu rio, sobre sua água, sobre a poluição dentro da sua cidade. Então, é aí que a gente abre aquele estalo para que as pessoas realmente acreditem nessa transformação e que continuem propagando essa informação de maneira mais segura. E falando em transformar sua realidade, território, sua transformação, nada a gente faz sem que o território seja o alvo central. Segundo a Unesco, programas que unem ciência e cidadania no ensino básico aumentam até 35% o engajamento juvenil em causas públicas, especialmente quando há vínculo direto com problemas reais da comunidade. Não adianta eu pregar uma ciência que não está conectada com aquele território, com aquela sociedade, com aquela vivência e com o que está acontecendo ali. Se tem um surto de dengue, eu vou começar a falar sobre uma realidade, sobre ciência, de como que a descoberta dos átomos tem uma ligação. Esse conhecimento é necessário, mas uma ciência que se aproxima, que realmente causa mudanças sociais, é aquela mudança que engaja, é aquela mudança, é aquela ciência que motiva, é toda aquela construção que faz com que as pessoas realmente
vincule com as transformações, com as temáticas. Então, quando a gente fala com ciência, a gente trabalha a ciência junto com as mudanças climáticas, a gente trabalha a ciência junto a como a sociedade se encontra. Então, a gente precisa entender que esse território e essa ligação, ela precisa ser mais próxima. E eu falo até no requisito de educação, porque muitas vezes a gente vai olhar sobre exemplos de cientistas, a gente não pensa em um cientista brasileiro, a gente não pensa em um cientista que realmente está ali na proximidade, um cientista quilombola, um cientista indígena que traz toda aquela bagagem dentro da sua cultura, da sua realidade, que traz um conhecimento exímio, que a gente deve aprender sobre como tratar a natureza, como viver em comunidade, e que a gente tem muito a aprender com essa ciência criada pelos povos tradicionais. Então, a gente precisa entender que o conhecimento escolar, ele não pode afastar da realidade concreta dos estudantes, sob pena de se tornar vazio, porque ele desconecta com a própria realidade e a própria vivência. Então, iniciações como hortas comunitárias, mais ciência na escola, que também é um projeto que traz essa visão um pouco mais laboratorial, mas a gente também tem várias outras pesquisas que a gente pode trazer. Então, a gente tem, até voltando um pouco mais pelo fato de cidadania, os jovens senadores, a gente tem várias perspectivas que a gente pode trabalhar dentro dessa lógica de ciência como a gente conhece. E trazendo uma visão sobre como que a informação ela é essencial e na era do negacionismo, que a gente está hoje em dia altamente agravado pelo desgoverno passado, que a gente traz essa agravo pela desinformação e também pelas falácias ditas pelo antigo presidente. Então, como que a gente pode trabalhar dentro do nosso cenário escolar esse negacionismo que é tão cruel? O negacionismo, ele precisa ser combatido, essa desinformação. E assim como foi trago no primeiro giro, a questão das redes sociais. Como que a gente pode, a gente deve bater no peito e falar que realmente a gente precisa de regulamentação das redes sociais. A gente não pode deixar que fake news sejam mais lucrativas para as big techs, porque fake news lucra. E ela gira mais rápido essa informação. Então, a gente precisa realmente combater que essas mentiras, principalmente sobre saúde, que são tão caras sobre as políticas públicas, mentiras sobre o SUS, que a gente deve realmente bater o pé e dizer que essa coisa não é verdade. E eu coloco o nosso papel como protagonista, nosso papel como pessoas que estão dentro da ciência para propagar isso para os outros. A gente tem esse papel responsivo de repassar para mais pessoas. Quando a gente está no ambiente escolar, a gente fala, às vezes a gente escuta cada coisa que a gente tem que dar uma respirada umas 3 vezes, assim, e dar aquela aconselhada. Mas não é com um tom agressivo que a gente resolve isso. É com um tom de diálogo assertivo, de um ambiente seguro. Então, a gente fala sobre como os professores e a própria escola pode fazer jogos informativos, pode criar palestras que realmente sejam informativas e com participação desses próprios estudantes para dizer o que eles acham daquilo e ter uma conclusão. Então, a gente fala que o negacionismo, ele não é simplesmente você negar algo, ele é sobre você ser contra a veracidade dos fatos que já existem, é você ser contra essa já comprovação científica, é ser contra esses fatos que têm grandes evidências, é você pegar e dizer dentro de um palanque que você vai gastou um monte de dinheiro com medicamento, gastando com cloroquina, enquanto a gente tem a vacina à disposição. Então, é sobre essas questões que a gente está falando, sobre o negacionismo, sobre o uso da máscara, sobre medidas registratórias durante o período pandêmico da Covid-19. Então, a gente fala que o combate à desinformação, e a gente tem iniciativas do governo que fazem isso, mas ainda tem muito a caminhar. E um dado que eu acho assustador, que eu acho bem interessante, que foi um dado da Butantan, que 27% das pessoas negam a existência das mudanças climáticas e também se recusam a vacinar seus filhos. Uma proporção que na categoria mundial é de 8%. Então a gente vê como que no Brasil a gente ainda tem muito a lutar contra esse negacionismo, entendendo como que as vacinas também entram dentro desse cenário. E a gente fala do negacionismo da saúde, que é negar essas eficiências dessas vacinas, minimizar pandemias
ou epidemias, desacreditar tratamentos não baseados em evidências e defender as terapias sem comprovação científica. Dentro dessa lógica, a gente precisa realmente lutar para dizer que as vacinas precisam ser garantidas, que muitas vezes não vacinam seus próprios filhos por causa de ideologias, por causa de princípios, muitas vezes, religiosos, que negam essa questão em toda uma comunidade. Então, a gente precisa realmente bater o pé e dizer que narrativas são combatidas com narrativas, e desinformação é combatida com informação, e a gente precisa realmente lutar isso diariamente. Isso é um dado tão alarmante que a gente fala que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica a hesitação vacinal e o negacionismo científico como uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Então, a gente entende como que isso pode agravar uma questão de saúde dentro de um país e também como que isso é algo que degrada a própria vida, a vida que é algo tão caro que a gente precisa cada vez mais resguardar. Então, o negacionismo, ele é contra a própria vida, ele é contra a saúde, ele é contra o meio ambiente que está sendo degradado, contra as próprias mudanças climáticas, e eu acho meio absurdo, muitas vezes, as pessoas serem contra as mudanças climáticas, mas e não acreditarem na veracidade dos impactos que realmente causam. Então, quando a gente para pensar em como que isso pode ser alarmante para a promoção de políticas públicas, para a conscientização da própria população contra esses maus da sociedade, contra esse veneno da sociedade que é o negacionismo e também a falta de informação. Então, trazendo aqui essa perspectiva, eu concluo a minha fala e passo para a minha dupla sertaneja, Ita, para dar continuidade a esse webinar. Bem, nós que não acreditamos na Terra plana, a gente gira de novo, né? Então, receba aí a bola, Samuel. E aí, a gente vai, então, compreender que a ciência do cotidiano, ela não precisa de laboratório, né? Como o Samuel colocou. Ele pode ser feita dentro da escola. E aí, com foco mais nos meus colegas aí do NP4, né, do Núcleo de Apoio Pedagógico, NAP4, que a gente vai ter que trabalhar sobre a temática, a gente percebe que a ciência, então, ela não vive apenas nos laboratórios, ela também está na horta, na cozinha, na água que a gente bebe, no lixo que a gente recicla. E ao levar a ciência para a escola, significa que a gente transforma a curiosidade em soluções para a nossa comunidade. Nesse contexto, todos fazem, todos participam e a gente consegue aproximar a ciência da vida real, né? Então, reconhecer a ciência no nosso dia a dia fortalece a compreensão de que ela não está distante, mas ela está integrada ao cotidiano dessa comunidade, integrada à realidade da escola, à sala de aula. A sala de aula ela pode ser o laboratório. O pátio, né, pode ser o laboratório. O entorno dessa escola pode ser o laboratório. E para além de usar o território como laboratório, próximo, por favor, Samuel. Nesse contexto, a gente também tem que priorizar e valorizar os conhecimentos tradicionais, né? Eu chamo a atenção aqui porque a prioridade é o trabalho em escolas quilombolas, em escolas indígenas, e eu trago, inclusive, uma imagem aqui de um projeto que nós participamos, né, que é o projeto Jovem Doutor, onde nós trouxemos pessoas da comunidade indígena, da comunidade quilombola e da comunidade cigana para falar sobre saúde. Então, esses conhecimentos tradicionais, eles são importantíssimos, por quê? Porque além de serem, né, saberes transmitidos por gerações e gerações, eles partem da observação e da prática e do cotidiano desses indivíduos. Portanto, eles também são conhecimentos que foram validados. Portanto, eles também são considerados ciência e
possuem, né, uma base empírica. E trazer esses conhecimentos para dentro da sala de aula é também uma forma de fortalecer a identidade cultural e auxiliar nessas soluções locais que tanto o Samuel trouxe na perspectiva da atuação, né, dos estudantes ou do protagonismo estudantil. Passa, por favor, Samuel. Próximo. E aí, quando a gente alia, por exemplo, a ciência formal ao saber tradicional, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma temática que a gente trabalha dentro das escolas, que é a temática da Uma Só Saúde, que é a saúde humana, animal e ambiental. E a partir dessa perspectiva, né, de reconhecimento de um eixo transversal, que é a saúde, associada a um outro eixo transversal, que é o meio ambiente, e que o Samuel também trouxe, né, aspectos associados ao negacionismo, por exemplo, do aquecimento global, a gente dá respeito e valorização às diferentes culturas, trazendo para dentro da escola essa análise e essa perspectiva de integração entre a ciência formal e o saber tradicional. Então, a exemplo aí, a gente teve um evento, né, de uma palestra com a temática sustentabilidade, saúde, como cuidar do planeta é cuidar de nós mesmos, numa perspectiva não somente de trazer conhecimento científico, mas também um questionamento sobre como nós, como cidadãos, podemos fazer algo pela cidade aonde nós estamos, né? Integrando esse conhecimento científico a um conhecimento tradicional, a um conhecimento onde o estudante ele parte do pressuposto, né? O jovem que está mobilizando aí essa ciência, que está realizando essa ciência, de que existe um conhecimento que ele adquiriu dos seus pais, dos seus avós e de sua comunidade. Então, há possibilidades inúmeras de nós estarmos trabalhando na perspectiva da saúde com o conhecimento formal e os saberes tradicionais. Por favor, o próximo, Samuel. Pra concluir, E aí, tá, viu? e agora? Nosso tempinho já está avançando. Vai lá. Fechando. E agora, né? Então é a pergunta para os meus colegas aí do NAP 4. E agora o que a gente faz? Então, em equipes, cada um de nós vamos pensar nos diagnósticos e implementar o caminho do conhecimento científico até a escola. Olha a espiral aí da Jane, ó, aqui no cantinho direito. Vamos começar a integrar cada vez mais, né, a comunidade, pensar na escola, na comunidade e em equipes de aprendizagem. E aí nós deixamos mensagens finais aí para vocês. Quer fazer sua leitura, Samuel? Quero. Só para concluir, eu queria falar que a gente constrói junto, cuidando de si, do outro e do território, e trazer essa perspectiva que cada estudante aqui é uma semente de transformação. Quem aprende, ensina, quem ensina, multiplica, quem multiplica, transforma. Samuel, foi um prazer estar com você. E a minha mensagem final, então, é a ciência na escola só faz sentido quando conversa com a vida da comunidade. Valorize o saber local, una-o ao conhecimento científico e dê protagonismo aos estudantes. Muito obrigada. Esses são os nossos contatos. Lindíssimo, gente. Parabéns para vocês. Belíssima apresentação, né? Agora, nesse momento, a gente vai também agora democratizar as falas, né? Já que estamos falando de interação, de construção colaborativa. Muitas questões para levantar nesse debate, mas eu gostaria de oportunizar algumas pessoas que querem fazer um debate com câmera aberta e, de repente, pode também estar se manifestando. Senão, a gente vai partir, né, Jane? Temos a leitura de alguns comentários no Padlet, né? A Renata vai compartilhar a tela para a gente, pelo menos, dar uma olhadinha. Agora, se alguém quiser, como você fez o convite aí, abrir a câmera e comentar, fazer perguntas, é legal também.
Se não tiver, vou Olha, fazer uma... pessoal, Opa, comentar não, Adroaldo, mas assim, elogiar muito. Estou muito feliz de fazer parte de mais um projeto com vocês. Então, tô me sentindo muito orgulhosa, vendo o Samuel falar. Eu chegar, fiquei coração quentinho, sabe? E tá falando, Samuel, vocês aí. Eu fico, assim, super feliz de estar participando de mais um projeto com vocês. Então, muito orgulho, muito conhecimento, muita coisa boa mesmo vindo de vocês. obrigado, Vanessa. Vanessa aí também, parte do projeto do Fortalece, gente. Mais alguém gostaria? Eu vou fazer algumas leituras enquanto pode interromper durante o processo. Alguns registros estão aqui, de Luciana Elias, ela fala que a pauta é muito relevante. Temos que resgatar a importância da ciência e suas contribuições ao longo da história. Nicole fala, Bonfante, ela é muito relevante a necessidade de criar espaços que mobilizem a participação e envolvimento dos jovens na ciência, desde cedo, sendo por meio de clubes de ciências, quanto projetos de iniciação científica, já no segundo grau, que engajem a reflexão no contexto dos adolescentes, é o que fala. EAG, né, Caribou, não sei se é assim que pronuncia, mas aproximar a produção científica das escolas, respeitando e valorizando as práticas e saberes locais e fundamental. Está aí já refletindo um pouco da narrativa dos palestrantes que estiveram aqui nessa noite. Thaís Freitas fala que o letramento científico nas escolas é uma discussão completamente necessária. Arrasou, Sophie. Nossa enfermeira fazendo elogio aí para ela. Então, são esses comentários que tem aqui no Padlet, e aí agora está aberto para quem quiser. Não sei se tiver do outro ao longo do processo, a gente vai trazendo. Eu não sei se tem algumas perguntas que foram sistematizadas. Na realidade, foram mais comentários mesmo. Eu não Comentários, vi né? perguntas. Aí é o Tem outro, mais? é o do Giro 2 agora. Opa, chegou aqui, é do Giro 2, vamos aqui. Luciana Carla, não, acho que é o mesmo, que é Álvaro Saluan Não, fala... Tem Samara, está na tela, está sendo compartilhado. Samara, ok. Letícia, deixa eu retomar aqui, por favor. Bruna Lohane fala a discussão muito necessária. Gostei muito da fala de Sofia, pois me fez lembrar do meu tempo de escola, na escola. Aproximar o jovem da ciência é importantíssimo. Tive sorte de estudar em escolas públicas do DF que valorizavam e envolviam alunos em atividades práticas, uma delas como feira de ciências, e era produzido por nós, alunos. Álvaro Saluan fala, aliás, é importante mencionar o quão perseguidos os professores vêm sendo na atualidade, fruto dessa ascensão da extrema-direita nos últimos anos, sobretudo tomando posse do governo brasileiro. De lá para cá, nós, professores, estamos sofrendo uma série de represálias por parte do movimento como Escola Sem Partido, dentre outros. Por essas e outras, é essencial um trabalho dentro e fora da escola sobre ciência e a divulgação furando a bolha da academia. Thais Codo diz o seguinte, em tempo de desinformação, a compreensão do cenário atual e a discussão de formas de possibilitar aos jovens a produção e a apropriação da ciência despertam como essenciais. E aí Wilson Luiz fala, o assunto é muito importante. Falar sobre, percebo que os estudantes não têm espaço de fala, e a ciência não, sobre tecnologia. Vai além disso, ou seja, a pauta sobre é interessante e temos que incentivar e levar a ciência para nossos alunos. Letícia Costa Passos, uma pauta muito importante, precisamos valorizar a ciência brasileira e falar sobre ela de forma desmistificada com os jovens. Samara Conceição está sendo muito enriquecedora, trazendo a importância de aproximar a ciência da realidade dos estudantes e valorizar as suas vivências como parte do conhecimento científico.
Aí pronto, nós fechamos aqui com Nicole, que foram aquelas primeiras que eu já tinha lido anteriormente, enfim, e fechou com Thaís, enfim, são essas contribuições que foram dadas por aqui hoje, né? Então, assim, nós estamos na nossa fase final, não sei se o professor Ivone, que apareceu agora, deve ter algum... Opa, já pediu aqui. Professor Ivone, a palavra é sua. E Adroaldo. aniversariante, né? Já fui, já estou passada agora, já estou lá na labuta. Mas, Eduardo, eu estou aqui, escutei primeiro, assim, tive que sair 1 minuto para atender uma ligação, mas voltei em seguida. Mas, assim, queria falar uma coisa que eu acho que a discussão hoje foi muito importante mesmo. Porque eu vou contar uma coisa muito breve para a gente entender a importância dessa questão da ciência, e, Samuel, sua fala me tocou profundamente. E da cidadania, de como a gente precisa construir na escola a trajetória fundamental para a gente não precisar viver o que nós vivemos em 2003. Eu cheguei em 2003 no governo Lula, na equipe da educação, mas a maior frustração que nós tivemos foi, no Ministério do Planejamento, toda a estrutura dos altos cargos técnicos, científicos, não foram alterados, porque nós não tínhamos gente do nosso lado, da esquerda, com formação suficiente para substituírem os caras do PSDB, os caras da direita, que estavam lá, e aí provavelmente até ainda alguns estão, há anos. Porque não adianta só a gente ter capacidade de assumir os altos cargos, a presidência, os diretores, a gente não conseguir construir uma sociedade que cientificamente entenda e faça efetivamente a construção de um projeto de cidadania, pensando na nação como um todo, se a gente não fizer ciência. Isso é fundamental. Ita, acho que a sua fala do professor Brotas e Sofia e Samuel nos dão essa dimensão da importância que a gente tem para construir um país efetivamente com base numa proposta de nação, essa é a minha fala, de nação, se a gente não fizer ciência. Então, quero parabenizar você, Adroaldo, pelo trabalho, por essa webinar, e espero que eu queria que aqui tivesse umas 10 mil pessoas, Márcio, viu, Tom? Os 84 é pouco demais para a gente tem que espalhar essa proposta que a gente tem para alcançar o Brasil inteiro, de norte a sul, e ganhar qualidade com esse tipo de discussão. Quantas pessoas poderiam aprender hoje, como a gente aprendeu aqui com vocês 4, né? Com vocês 5, Adroaldo, fazendo aí a intermediação. Então, queria muito dizer isso. Fiquei aqui rememorando meus tempos de escola também, e de feira de ciências, da importância do que a gente fez, mas me lembrei muito dessa situação que nós vivemos no Ministério do Planejamento, quando assumimos o governo Lula em 2003. Então, espero que isso nos ajude a ter coragem de não desistir, mesmo diante desses negacionistas e dessa direita terrível que se encontra espalhada pelo nosso país. Um grande abraço e parabéns a vocês todos. Obrigado, professor Ivone, com suas palavras sempre muito belas, né? Mauê. E aí, gente, boa noite. É muito incrível estar falando sobre ciência aqui, e eu fico muito encantado toda vez que falo sobre ciência, porque a ciência mudou minha vida há 2 anos atrás. No primeiro ano do meu ensino médio, eu sou de rede estadual do ensino público do estado da Bahia, e eu passei numa bolsa de iniciação científica. Eu sou monitor de iniciação científica há 3 anos. Esse ano eu continuo na iniciação mais para a área de biológicas, com hortaliças, etc. E meu projeto, Bússola Cultural e como a tecnologia pode preservar as tradições orais, passou para a seleção da Feira de Ciências do Estado da Bahia, da Feira de Ciências e Inovação do Estado da Bahia. E aí eu vim aqui falar e compartilhar um pouco para vocês. Eu acho que a professora Ita também sabe, quem é da Bahia sabe também, que a Bahia é o primeiro estado que tem um fundo, e foi o primeiro estado a ser pioneiro nessa questão de ciências e clube de ciências. Foi o primeiro estado a criar um clube de ciências, foi o primeiro estado a criar um fundo do Estado mesmo, para clubes de ciência, para incentivo à ciência, para laboratórios. E eu também quero falar que o Estado da Bahia é o primeiro estado a fazer uma ciência ancestral, da gente focar em uma ciência que é de sociais, que é humanas. É uma ciência... eu tenho uma frase que é de um filme cubano, que é ciência para o branco,
mas a experiência para os indígenas, porque a gente bota a mão na massa, né? Os povos tradicionais, os povos e comunidades botam a mão na massa. Então a gente do estado da Bahia tem esse incentivo que é muito grande. Todo mês de setembro é um mês inteiro de ciência, é um mês inteiro de inovação para todos os estudantes da rede estadual de ensino. Então eu queria falar que eu acho que o PSE tem que olhar muito para a Bahia, e eu acho que o Brasil também tem que olhar muito para a Bahia, porque a Bahia é esse pioneiro, é esse incentivo para a ciência. Então, assim, a gente foi o primeiro, e a gente foi também o estado que foi escolhido pelo Ministério da Ciência a inaugurar a Caravana da Ciência. Então, a gente é uma referência nacional. Eu queria só falar do estado da Bahia, de como a gente pode estar colocando isso no resto dos estados, já que a gente está sendo referência desse projeto para o resto dos estados. E também falar sobre essa feira de ciências, porque hoje a gente tem mais de 10 mil jovens que vão se encontrar em dezembro para a última etapa, para falar sobre ciência, para a gente ser protagonista. E é um evento que é incrível, porque o adolescente não fica preso à visão do professor, não fica preso à visão do educador, ele aprende a fazer artigo científico, ele aprende a fazer estudo de campo. E eu me lembro da primeira aula de iniciação científica que eu tive, eu ainda não era monitor, que o professor disse: o primeiro passo da ciência vocês já fazem todo dia. E aí todo mundo ficou assim: esse professor tá falando coisa com coisa. Ele chegou e disse: o primeiro passo da ciência é observar. E isso me marcou, assim, isso transformou a minha cabeça, virou uma chave, porque realmente ciência é observação, é a gente observar algo, questionar, e após isso criar uma problemática e depois uma solução. Esses são os 4 passos fundamentais da ciência. E isso é fazer ciência, né? É observar, analisar, criar uma problemática naquilo, por que aquilo dali é uma problemática, e criar uma solução. Nem muitas das vezes tem uma problemática e tem uma solução, às vezes a gente só observa mesmo. Então eu só queria trazer isso mesmo, trazer sobre a bússola cultural, falar que a ciência não é só tecnológica, não é só sobre tecnologia, não é só sobre alquimia, mas a ciência também, ela é quando é a oralidade, ela é quando se observa, ela é quando a gente conta história, isso também é ciência. Falar sobre a FECIBA, que todos vocês estão convidados a vir. Na primeira semana de dezembro, eu conheci a FECIBA, que é esse evento grandioso que reúne estudantes do sul ao norte do estado da Bahia, e também dizer que a ciência caminha junto com a gente jovens mobilizadores, porque antes da gente ser ativista, eu acho que a gente é cientista, porque a gente observa o mundo de uma forma diferente. E muito obrigado a Samuel, a professora Ita, a outra professora que agora eu esqueci o nome, mas muito obrigado a todos vocês, porque é muito importante que a gente fale sobre ciência e mídias sociais e saúde numa coisa só, porque a gente não tem como dialogar sobre ciência sem falar sobre redes sociais e tampouco saúde, né? Muito obrigado, gente. Obrigado, Mauê. Muito inteligente ver jovem inteligente assim se manifestar, né? Professor Tom. É uma baianada fluente, viu, Eduardo? Parabéns aí a Brotas, Ita, Samuel, Sofia, foi tudo muito bom. Eu, na verdade, assim, eu estou entendendo que esse webinário, ele starta aí um processo de construção pelas equipes de aprendizagem, informações, instrumentos, estratégias que possam construir diagnósticos, né, sobre esse temário no momento formativo 3 em diante. E aí é só uma tentativa aí de sistematizar um certo raciocínio, né, para esse processo, né? Vejam que vocês trouxeram elementos de 3 coisas que me são diferentes e que se complementam. A escola como espaço de produção da ciência, e veja que não é toda escola que, na verdade, é produtora de ciência no sentido de uma ciência sistematizada, né? Que tem iniciação científica, cujos professores, digamos assim, investem, né, no exercício de produzir conhecimento com os seus alunos. Então, acho que essa é uma dimensão interessante a ser explorada no diagnóstico, né? Nossa escola, ela produz conhecimento, os professores investem, não é, em pesquisas na própria escola, pesquisam sobre a própria prática, enfim, né? Então, tem uma dimensão de produção científica. Uma segunda dimensão, acho que importantíssima, que Brotas trouxe, Ita trouxe, Samuel trouxe muito fortemente, é a escola como espaço de promoção da ciência, quer dizer, um canal de divulgação científica que vai exatamente na linha oposta do negacionismo, quer dizer, um espaço onde a informação validada circula
e pode se contrapor, né, a um conjunto variado aí de fake news, etc. Mas tem uma terceira dimensão que eu acho que Ita trouxe, e eu fiquei tocado, Ita, porque eu participo com você e Jane dessa empreitada, que é a saúde como um campo extremamente propício para o desenvolvimento da curiosidade científica, da formação científica. Eu, Jane e Ita, trabalhamos com disciplinas que são de saúde para estudantes que são das licenciaturas na UFSB. E um deles está fazendo um curso de saúde. E uma das disciplinas é saúde única, que Ita fez referência. E é impressionante como todos ficam extremamente interessados e mobilizados. Não tem nada a ver com o curso que eles estão cursando, que são de humanas, o outro e não são só licenciaturas, as engenharias, área de políticas, mas todo mundo fica extremamente tocado e mobilizado para discutir e aprender coisas que são de saúde. E no caso da saúde única, tem a vantagem de que ela, de fato, trabalha temas que dizem muito respeito à nossa agenda do momento, né? Quer dizer, aquecimento global tem tudo a ver, poluição tem tudo a ver, desastre ambiental tem tudo a ver, as doenças, né, zoonóticas, as epidemias. Então, são temas que mobilizam muito a inteligência dos estudantes. Estou falando de uma disciplina que é oferecida no primeiro semestre da universidade e que poderia, por exemplo, estar compondo aí a formação de nível médio, que são conteúdos extremamente mobilizadores da curiosidade científica, aquilo que Samuel falava, né? O porquê das coisas, né? A observação das coisas. A gente tem uma série de temas aí que são muito propícios para que a saúde seja canal da formação e campo, né, de formação científica dos nossos jovens. Passo. Muito obrigado, Tom. Não sei se tem alguém ainda que quer fazer uma fala. Já está no horário, Beto. Então, isso é. Então, gente, acho que para concluir, eu vou fazer também algumas, já que baiano é muito fluente, né? Então, você está falando muito com o baiano, porque os baianos hoje falaram bastante, né? Os goianos também. Os goianos também. Goianos também. Mas você sou estrela do palco, né? Muitos goianos e muitos baianos por aqui. O Márcio quer falar alguma coisa? Pois é, Thaís. Quer não, né? Então, gente, o debate ele permeou sobre temas muito sensíveis, sem sombra de dúvida, né? Porque ele trata de temas que me parece que o grande desafio que nós temos hoje é de transformar esses conhecimentos em conhecimentos que dialogam com os outros saberes, né? Então, o grande desafio foi colocado. A grande questão das mídias digitais, que elas estão hoje colocadas como desafio para nós, não é somente o fato do uso dela, mas é o fato também de entender a plataformização, entender o poder dessas big techs, entender aquilo que se fala, e muitas delas, a gente está vendo agora com o processo da adultização do caso das crianças que são vítimas de pedofilia. Há um processo ali, naquele espaço, né, que ocorre e que todo mundo vê. Agora, é claro que as big techs elas só conseguem fazer com que a gente participe dela quando elas colocam questões que a gente vive no cotidiano. Então, isso traz também essa perspectiva também das big techs como algo importante para o processo também de enfrentamento. E isso me traz uma noção, quando o Antônio Brotas fala sobre o acesso à informação da juventude, que considerado com maior credibilidade são as redes sociais, aí está um grande ponto que a gente precisa fazer o enfrentamento. Se ele tem as redes sociais como ponto confiável de informação, significa que a gente tem que fazer o enfrentamento, e isso nos leva às várias falas que trataram da questão da soberania. A soberania só é capaz de ter se nós temos nossas próprias big techs, porque elas são informações, inclusive, é o que a gente tem visto há anos dentro daquilo que a gente não entende, que o ator político ele toma consciência de uma hora para outra, até porque o universo das big techs também são complicadas nesse sentido, né, porque elas avançam muito rapidamente, as informações ganham muito mais dimensão
grande em relação a isso, que ao mesmo tempo que ela pode ajudar também a produzir o conhecimento científico, ela também pode ajudar a negar e com essas responsabilidades. E a outra questão que me chama a atenção bastante aqui é a questão da própria escola. Eu acho que foi uma das falas também que falaram muito sobre isso, acho que Ita resgata isso, a escola apenas como um apêndice dos projetos e dos programas, não a escola como lugar de construção coletiva com os professores. E a escola tem uma complexidade. Ela tem uma complexidade porque ela não se reduz à comunidade escolar. Ela vai além disso. Ela tem todo um entorno comunitário que é parte dela e que pode ser um lugar também de grande, eu diria, de grande transformação, que me parece até, inclusive, quando a professora Ivânia fala da esquerda, eu acho que a gente perdeu a dimensão da escola como lugar de organização da juventude, como lugar. Agora, é preciso também, quando falarmos de juventude, também tocar que a juventude não são apenas aquela juventude que tradicionalmente a gente viu nas escolas, com os grêmios, na universidade, com centros acadêmicos, com as organizações mais gerais. Hoje existem vários coletivos na escola, e é preciso também um olhar muito mais centralizado para a perspectiva de que você tem hoje em ambiente digital e ambiente desse face-a-face. Eles não são estanques, eles estão ali dialogando nesses territórios e que fazem parte disso tudo. E para concluir, porque já chega de fala, não é isso aí, eu gostaria também de falar sobre a perspectiva da tradução do conhecimento. A gente tem a grande tendência de falar para os nossos pares, a gente tem grande tendência de falar para nós mesmos. Nós que estamos na atividade política, a gente tem a tendência a falar linguagens que nós mesmos. É isso que nos aproxima enquanto grupo social. Mas, por sua vez, na capacidade que temos de fazer uma reflexão, de pensar o outro, não o outro como aquela entidade teórica, mas aquele outro que vive no território, a gente precisa também caminhar para a perspectiva de que ele é preciso também participar. Porque a gente fala muito da democracia, mas a gente não entende quanto somos autoritários ao falar apenas para a gente mesmo com a linguagem técnica. Tem o Fourier, que é um filósofo muito da ciência, que ele fala de duas perspectivas. Ele fala de uma ciência, de uma linguagem ampla, uma linguagem ampliada e uma linguagem restrita. E me parece que quando a gente fala de uma linguagem restrita, a gente se fecha. E ao se fechar, a gente abre possibilidade para a gente negar. Por quê? O que eu nego aquilo que eu não conheço. E se eu nego aquilo que eu não conheço, eu fortaleço o negacionismo. Então, a gente precisa pensar também a universidade como aquela que também deve estar aberta para pensar através das várias formas, né? Porque a escola termina com sua estrutura institucional, ela termina, de alguma forma, o professor muito focado na questão do ensino. E a gente vê a luta que nós temos hoje para o professor ter carga horária para ele participar dos projetos. Ele tem que continuar dando aula e, no contraturno, ele participar dos projetos. Mas a universidade tem uma característica diferente. Ela tem a pesquisa, tem o ensino e tem a extensão. E precisamos circular, fazer as pirais, assim como está propondo aqui, para que a gente torne a extensão um lugar de democratização do saber, da ciência, e fazer com que a escola não seja hierarquicamente universidade-escola, mas a universidade com a escola, não para a escola, né? Ou a escola para a universidade, mas com a universidade. Para concluir um pouco desse debate do resumo que está aí. Nós agradecemos aos palestrantes, ao Antônio Brotas, a Sofia, a professora Ita, né, ao Samuel e a todos que estiveram aqui até esse momento. E vou fazer logo a divulgação do próximo webinário, né, Jane, se você quiser me ajudar nesse sentido agora, que vai ser do grupo... Próximo webinário, cadê aqui? Vai ser... Isso estava fora da programação. Vai ser quinta-feira, amanhã, né, às 19 horas, o eixo 2, promoção da saúde, direitos humanos, do antirracismo nas escolas e igualdade de gênero. Importante que a gente vai estar contando aí, quem vai ser a moderadora é a Olga Alencar, nossa facilitadora pedagógica, o Giro 1, com os especialistas Luciano Ramos e Leonardo Azevedo, e o Giro 2, com os nossos jovens mobilizadores especialistas, Lucas Basso e Emanuel Herbert. Todos estão convidados aí a participar. E amanhã vai ser uma sequência, né, dos 4 temas que estão colocados aí, lembrando que o primeiro tema todo mundo trabalhou, né, que, na verdade, foi ontem, quero, inclusive, resgatar, Jane, dessa experiência de ontem, né, de apresentação de todos os instrumentos pelos NAPs, né, pelos núcleos de apoio pedagógico, e que foi realmente um debate muito rico e muito esclarecedor. Então, é isso aí. Gente, Márcio, não quer dar uma palavrinha, Márcio?
Márcio hoje não quer falar negócio, ok. É Então, o muito horário, obrigado. é o horário. É horário. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos, todos que estiveram aqui presentes hoje. E até a próxima. Até a próxima.